Olá, amigos! Estamos mais uma vez com o nosso estudo, o estudo do livro Nosso Lar, apresentando mais um capítulo, que agora é o capítulo de número 22, que tem como título Bônus Hora. No capítulo anterior, nós vimos um interessante diálogo que André Luiz teve com Dona Laura, e ela falou desse bônus hora. E vamos agora entender de maneira mais clara e objetiva o que significa esse bônus hora. Vimos também que lá no mundo espiritual ela possui um lar, fazendo até uma observação interessante que, segundo as leis daquele mundo, daquela colônia, ninguém pode ter mais do que uma casa, ou seja, para cada família uma casa. E isso nos adverte sobre a nossa conduta e a maneira como nós pensamos a vida aqui na Terra. Quantas pessoas se preocupam em deixar bens imóveis e tantas coisas que com certeza não vão ter nenhuma utilidade quando voltarmos para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Não estou aqui querendo dizer que as pessoas não tenham que construir seus patrimônios, mas deve-se ter muito cuidado e não valorizar isso tanto como se pensa em valorizar, muitas vezes se renunciando até um outro aspecto. Quantos pais deixam de estar junto dos filhos, não é? No encontro e na companhia do lar, para estarem trabalhando de maneira até além dos limites, para querer construir um patrimônio. O maior patrimônio que o ser humano constrói é dentro dele. E é o exemplo, a conduta moral, que é exatamente o que vai determinar o perfil de cada um de nós. Porque quando nós partimos daqui, é o único patrimônio que nós vamos levar. E esse bônus hora que nós vamos ver tem tudo a ver com essa continuação do nosso projeto de vida, essa vida que nós estamos vivendo, como eu já disse, transitoriamente aqui na Terra. E ele inicia esse capítulo dizendo que, notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto de tristeza a que se recolhera e respondeu atenciosa: não é propriamente uma moeda, André, mas uma ficha de serviço individual funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explicou-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, preste atenção no que ela diz aqui. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Veja que no mundo que nós vivemos, o que menos existe é essa igualdade coletiva, um mundo de tantas desigualdades, onde o pobre sofre tanto por não ter os meios de sobreviver, faltando-lhe tudo, desde a saúde, os atendimentos que ele não consegue quando adoece, o alimento básico que muitos não têm. Mas lá no mundo espiritual, isso tem uma conotação bem diferente, porque lá o sentido de coletividade é muito maior do que nós possamos imaginar. E continuando, ele diz: ante meu gesto silencioso de espanto, ela disse: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Foi isso que nós afirmamos. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante no nosso lar recebe provisões justas no que se refere ao estritamente necessário. Por isso que os espíritos disseram a Allan Kardec acerca da felicidade que é a posse do necessário e a consciência tranquila. Não existe uma definição melhor. E aqui nós podemos exatamente nos fortalecer ainda mais com esse pensamento. Mas, disse ela, os que se esforçam na obtenção de bônus hora conseguem certos benefícios na comunidade social. Ou seja, quem muito trabalha
muito benefício adquire. O espírito que ainda não trabalha poderá ser obrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. Ou melhor, o espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça, compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. No entanto, as almas operosas conquistam bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas do ministério em geral. O que é que ele está querendo dizer? Que lá no mundo espiritual, os inertes e os inativos vão ser tratados e muito bem tratados, mas não irão dispor de benefícios que só tem aqueles que possuem os seus bônus horas, que são os seus méritos por trabalhos executados. Quando você realiza um trabalho, lógico que você tem que ter a remuneração por esse trabalho executado. Aqui na Terra nós temos as moedas, as diferentes moedas, mas no mundo espiritual existe esse bônus horas. E aí a gente está entendendo o quanto é importante esses espíritos trabalharem e fazerem o que eles têm feito em prol não só deles, mas em prol da coletividade. E nós aqui somos grandes beneficiados por eles. Isso nós vamos entender nos capítulos seguintes. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Olha o que ele diz aqui, o que ela diz aqui. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas do dia e que se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum e de boa vontade. Isso aí fica a critério. Veja que lá não há nenhuma imposição, como deve ser. Todos estão ali, cada um buscando a sua melhoria, mas o trabalho, o empenho de cada um vai se reverter em benefício de cada um. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Por isso que eu sempre digo, quando você faz o bem, pratica uma caridade que não seja interesseira, você também adquire esses bônus hora que você vai utilizar lá no mundo espiritual. Então, isso a gente tem que ter como fundamental na vida. Fazer o bem, praticar o bem, não deixa de ser uma atividade reconhecida por Deus e que lá no mundo espiritual servirá de grande auxílio no nosso processo de acomodação e de estadia transitória, para que quando voltarmos nos processos reencarnatórios, tenhamos um programa de vida melhor, mais feliz, mais saudável. Mas esse é o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamentos a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Olha o que ele coloca aqui. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o segundo? Lembre-se que quando Jesus dizia os últimos serão os primeiros, ele tinha uma forte ideia do que fosse exatamente a nossa vida no mundo espiritual. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo, meu filho.
Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, o valor remunerativo é justamente multiplicado. Examinando, porém, a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta solução difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Porque as pessoas aqui se arvoram muito dos cargos, das funções, da importância, né? E eles lá fazem uma advertência muito grande acerca disso. Não importa qual é a atividade, se é um cargo de nobreza, se é um cargo de humildade, de simplicidade exercitada, o que importa é a boa vontade e o amor que cada um tem naquilo que faz. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Olha que coisa. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam grandes valores bancários que lhes servem de martírio pessoal e de ruínas à família. Foi o que a gente comentou no começo. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os seus deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem pode ser declarada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos sem qualificação vocacional, recebendo muito, embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Olha o que ele está dizendo aí. Isso é uma advertência muito grave para muitos que estão aí usando das suas atividades, das suas funções, para enganar, para usurpar, que se preocupam muito mais em amontoar riqueza e poder, esquecendo que a vida é tão transitória. Continuando, ela diz: governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde fica a natureza do serviço? Tudo isso é uma advertência para esse mundo, principalmente no nosso país. Há técnicos da indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis escusas à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. É o que a gente mais tem visto aqui. Creia, porém, que todos pagarão muito caro por isso. Olha que advertência. Parece distante ainda o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais desprendidos, valores morais. Por isso que você veja, a mãe de André Luiz era uma mulher humilde, dona de casa, dedicada. Veja em que plano espiritual ela ficou, em que plano espiritual ficou ele, no caso, nosso lar, pelo que ele passou, mesmo tendo sido um médico tão conceituado aqui na Terra. Isso tudo é para a gente aprender. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração temos bônus horas regeneração. No Ministério do Esclarecimento temos bônus hora esclarecimento e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Claro, as aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo.
Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas às necessidades de regresso aos círculos carnais, que é a reencarnação propriamente. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenham efetuado esforços sublimes em benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério de Esclarecimento estará mais sábio. Veja o quanto isso é importante, como eu disse, para essa retomada no processo reencarnatório. Lá ele adquire conhecimento, lá ele trabalha, ele exercita tudo que é importante para no seu processo reencarnatório. Por isso que alguns espíritos vêm como missionários, outros vêm com determinados dons, enquanto outros vêm totalmente limitados porque não desenvolveram ainda os seus potenciais. Isso muitas vezes é motivado pelo orgulho, pelo egoísmo, mesmo estando no plano espiritual. Poderemos gastar bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor de amigos? Olha que pergunta interessante. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem quisermos. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fundamental. Foi o que aconteceu com André Luiz. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Por isso que Jesus diz: pedi e obtereis. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquios os portadores de títulos adequados, entendeu, meu filho? E o problema da herança? Perguntou ele. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante a minha permanência nos círculos carnais. Em resumo, o que ela vai fazer é usar de tudo que ela tem em termos de grandeza espiritual para estimular sua filha a fazer o que ela fez, trabalhar e alcançar os benefícios do trabalho que são revertidos em bônus hora. Neste cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, são espíritos que se preparam para voltar. Vejo como a natureza humana ainda resiste em não querer entender que a vida continua, que nós não morremos, como eu sempre tenho dito, o quanto é importante a gente praticar o bem, o amor ao próximo, sermos pessoas mais caridosas e principalmente o exercício da humildade. Veja que humildade essa mulher transmitiu para todos nós nesse capítulo. E isso serve de alerta para todos. Um abraço e até a próxima.